Bom dia, crianças! Hoje é quarta-feira, vamos para mais uma aula. Hoje nós estamos entrando no mês de julho, dia 1º de julho, mês novo, livro novo. Olha quanta coisa boa! Então vamos começar a nossa quarta-feira, vamos fazer a nossa oração, pedindo toda a proteção do Papai do Céu. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém. Que nós tenhamos um maravilhoso dia. Então vamos lá. Grupo 3 em mãos, estojo. E vamos iniciar com a aula 1 de História no grupo 3. Aqui no capítulo de História, lá no grupo 2, vocês falaram sobre memórias, sobre a importância, né, de a gente conhecer o passado, sobre a gente precisa conhecer sobre a nossa história, que a história, o passado é muito importante para a nossa vida. E aqui, então, no grupo 3, em História, nós ainda vamos falar um pouquinho sobre esse passado aí, sobre essas lembranças. Só que nós vamos falar sobre o museu. Então, olha só, a primeira pergunta que o capítulo já traz para vocês, ó. O que é um museu? Vocês sabem o que é um museu? Vocês já foram até um museu? Então, trouxe aqui para dar uma ajudinha para vocês fixarem ainda melhor sobre esse tema. Vamos lá. Prestando atenção juntinho comigo. Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber! Então, qual é a sua dúvida? Por que existem os museus? Por quê? Tati, você já foi no museu? Já. Já? Sim, eu já fui no Museu Afro-Brasileiro. Ah, é? O que você viu lá no museu? Um osso de dinossauro. É mesmo, né? Porque dinossauro não existe mais, só dá pra ver no museu, né? Por que existem os museus, você sabe? Pra guardar as coisas antigas. Mas minha avó tem um armário na casa dela cheio de coisa antiga. Mas por que existem os museus? Pra aprender sobre bicho, futebol. Acho que é pra mostrar a história do país. Ah, é? Então tem vários objetos antigos? E pra falar sobre museus, eu encontrei a Paula! Tudo bem? Tudo bom, Ludi? Tudo ótimo. Ô, Paula, você é curadora? Sim, você sabe o que é isso? Curadora não cura as pessoas. Eu tava pensando isso, sabia? Eu imaginei. Então, o que eu faço? Quando tem uma exposição, eu escolho as obras que vão para essa exposição. Então você é a pessoa certa pra me ajudar. Por que existem os museus, né? Eu queria saber essa resposta. Essa pergunta é muito boa. Os museus, eles existem para guardar alguns objetos especiais. E depois a gente pode ver isso no futuro. Por exemplo, daqui a 20 anos o meu filho vai poder ver o que foi feito hoje. Eu adoro os museus! Eu também. Tem museus com temas específicos. Eles podem falar de futebol, da língua portuguesa, ciência, história de um país, escritor e um montão de coisa. Tem museus de arte, por exemplo, que mostram quadros, esculturas, instalações, vídeos, um montão de coisa para todo mundo ver. Sabe, Ludi, no museu existem obras permanentes, elas ficam lá o tempo todo, enquanto outras são temporárias. Elas vão, participam de uma exposição e depois vão para outros lugares. E todo mundo pode ver, não é? Isso mesmo. E posso te contar outra coisa? Conta, eu adoro aprender coisa nova. Essa coleção permanente se chama acervo. Acervo! Mais uma palavra nova que eu aprendi hoje. Já aprendi curadora. E agora sim. É isso aí! Que legal! Eu fiquei muito feliz com a sua explicação, Paula. Obrigado, viu? Obrigada, Ludi. Até ganhei beijo! E aí, Ticuricos, entenderam tudo? Agora entendi, Ludi. Tchau. Tchau! E até o próximo... Qual é a sua dúvida? E aí, e vocês entenderam agora? Vocês entenderam o que é um museu?
Então vamos ver aqui, vamos aprofundar um pouquinho mais no capítulo de história. Então, ó, já faz aquele nosso combinado, pause o vídeo, já faz a leitura e já faz o grifo, que eu já trouxe prontinho aqui para vocês, tá bom? E aí, aqui na parte do grifo, eu trouxe assim, ó. A palavra museu, do grego mouseion, significa templo das musas. Em diferentes civilizações, os museus sempre foram locais destinados ao estudo da ciência, das letras e das artes. Segundo o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos, intuições que ganham corpo por meio de imagens, cores, sons e formas. Então, pessoal, assim, ó, vamos imaginar. O museu ele é um local, geralmente é um local bem grande, né, bem espaçoso, como se fosse uma casa, tá? É um local onde ele guarda o quê? Muitas lembranças, muitas coisas do que já aconteceu, coisas que foram vividas. Então, dentro desse local que nós chamamos de museu, lá vai contar toda a história de determinada situação. Então, no museu pode ter várias coisas, pode ter objetos, pode ter estatuetas, pode ter vasos, quadros, objetos antigos. Então, pode ter vários tipos de acervos que vai representar alguma coisa, algum fato que foi vivido para aquela cidade, para aquele país, para aquele local. E aí, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais a nossa história, a gente faz as visitações nesses museus, para que a gente possa entender, conhecer aquilo que já viveu. Então, aqui a professora está representando uma visita no museu, tá vendo? Ó? A professora ela está junto com as crianças. Pode observar que eles estão observando. Aqui tem o quadro, tem aqui uma estatueta. Então, tá vendo essa plaquinha aqui embaixo? Que geralmente todos os acervos do museu têm a escrita explicando direitinho o que foi aquilo, quem que fez. Quer ver? Vamos para 233. Na 233 também tem uma representação na visita de um museu, né? Olha só, eles observando a estatueta. Tá vendo aqui, ó, que tem como se fosse uma corda de segurança? Por quê? O museu, como a gente está aprendendo agora, ele é muito importante, porque é através dele que a gente vai conseguir ter acesso às informações daquilo que já foi vivido, né? Ele é importante porque ele traz cultura para a sociedade, ele traz informações, ele deixa a sociedade mais inteligente, ele deixa a sociedade com mais conhecimento. Então, é de muita importância um museu, tá? E quando a gente vai fazer a visita, né, quando o cidadão ele vai fazer a visita nesse museu, ele precisa ter alguns comportamentos adequados. Então, olha só, dentro de um museu, a gente tem vários acervos lá do que já foi vivido. Então, aqueles acervos faz parte da história. É como se fosse algo muito precioso, uma relíquia, vamos dizer assim. Então, aquilo não pode ser estragado, aquilo não pode sumir. Então, o que, que eles pedem no museu? Que a gente tenha postura quando nós vamos fazer a visitação. A gente não pode ficar colocando a mão nas coisas. Quando a gente vai fazer essa visitação, nós temos que explorar o nosso sentido da visão. Então a gente vai passeando pelo museu, vai olhando tudo, observando, admirando, vai lendo. Olha aqui, ó. Aqui tem uma representação, tem a estatueta, tem a plaquinha que, né, vai estar escrito, descrito por que dessa imagem, o que, que aconteceu. Aqui também tem outra representação de um quadro. Tem a representação da plaquinha aqui embaixo, que ela também vai descrever, né, o que, que é essa pintura. Então, no museu, quando a gente faz uma visitação, a gente encontra a descrição de tudo. Então, tem tudo explicadinho o que é aquele objeto, de quem foi, de que ano. Então, a gente consegue realmente ter acesso
a toda a história, tá? E por isso que nós temos que ter um comportamento muito adequado. A gente sempre tem que pôr as mãozinhas para trás ou para baixo, não pode ficar mexendo, tem que realmente admirar e aprender. Uma outra coisa legal do museu é que, assim, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer a visitação no museu. Então, ela não tem uma idade específica para você poder visitar. Não é só adulto, não é só criança. Qualquer pessoa de qualquer idade, ela pode aí fazer essa visitação, ter esse conhecimento, ela, sabe, admirar, porque a gente precisa admirar também aquilo que aconteceu na nossa história e que faz parte dela. E o museu, além de tudo, de trazer toda essa informação, de deixar a gente mais cidadão ainda, ele é muito, muito importante mesmo, porque vocês já imaginaram se todas essas coisas. Lembra lá no videozinho onde que ela fala que assim, lá no museu, ela é guardado aquilo que é de importante? Então, uma coisa que guarda-se lá hoje, daqui 20 anos, o filho dela, ela até deu o exemplo, pode ir lá, né, e conhecer e ver como que eram as coisas no atual momento. Agora, vocês imaginam quantas coisas vão acontecendo? E se nós não tivéssemos um local específico para guardar, o que poderia acontecer com essas coisas? Essas coisas provavelmente iam acabar se perdendo, ia acabar estragando, ia acabar sumindo. E se a gente não tem esse acervo, como que nós vamos ter acesso à informação do passado, daquilo que nós vivemos? Então, olha só como é importante ter um local apropriado para se organizar toda essa história, para guardar todo esse acervo. É muito legal, não é? Aqui em Monte Alto nós temos um museu. Então eu acredito que muitos de vocês conhecem o museu da nossa cidade. E quem não conhece, depois que passar toda essa questão da quarentena, eu sugiro que vocês convidem a família e vão conhecer. Porque lá nós temos a história da nossa cidade, nós temos um museu de paleontolo- paleontologia, que tem todos os fósseis lá dos dinossauros, né, que foram encontrados nos sítios arqueológicos aqui da nossa cidade. Então, olha só quantas coisas importantes que tem na nossa cidade, que faz parte da nossa história. Então, nós precisamos prestigiar isso, a gente precisa conhecer, precisamos buscar informações sobre isso. Vocês sabiam que Monte Alto, devido ao museu que nós temos, a gente recebe, né? Lógico que agora não, mas antes dessa questão da quarentena, a gente recebe muitos visitantes. O pessoal de outras cidades vem até aqui para conhecer um pouquinho do nosso museu, um pouquinho da nossa história, um pouquinho, né, sobre os dinossauros. Olha só que interessante. Vamos ver aqui na página 234 o que está trazendo para a gente. Então, dá aquela pausadinha no vídeo e volta aqui para a explicação. Aqui na 234 está mostrando para a gente que há museus espalhados por toda a parte do Brasil e do mundo até. E não existe um único museu só de um determinado assunto. Não, existe vários tipos de museu que traz vários tipos de conhecimento. Lembra que lá no videozinho ela até mostrou, né? O Museu do Futebol, o Museu da Literatura. Então, existem vários tipos de museu que vai contando vários tipos de história. E olha só, se a gente tem acesso a todas essas histórias, quantas culturas nós teremos? Né? Quantas informações, quanto mais inteligente nós ficaremos. Então, ele está trazendo aqui para a gente, ó, que dentro dos museus, o que se destaca, né? Dentro dos museus históricos. O que ele destaca quer dizer assim, o que eles guardam nesses museus? Ó, guardam os objetos, guardam documentos iconográficos, coleções de quadro, gravura, estampa, medalha, estátua, peça, vestuário, tudo que foi produzido lá no nosso, né, no nosso passado, no que já aconteceu.
Vocês já imaginaram se nós não tivéssemos acesso a esse tipo de acervo? Como que nós íamos, né, ter noção e a gente ia saber um pouquinho mais sobre a história? Então, o museu ele é de grandíssima importância. Aqui nós temos a foto que está trazendo três tipos de museu. Ó, aqui na imagem A é o Museu de Ipiranga, lá em São Paulo. A imagem B é o Museu Metropolitano de Arte, lá em Nova York. E aqui é o Museu da Acrópole, na cidade de Atenas, lá na Grécia. Vendo? Que legal? Quando acabar toda essa questão aí da quarentena, que as pessoas puderem voltar a viajar, se eles forem passear, for numa cidade diferente, fala para a família, fala, olha, aqui nessa cidade tem museu, vamos lá conhecer o museu, conhecer um pouquinho mais da história, vamos ver que tipo de informação, que história que o museu vai nos contar ou vai nos passar. Vamos aprender um pouquinho, vamos trazer um pouco de cultura para a nossa vida. Pensou que legal? Então vamos deixar isso combinado aí, tá? Quando vocês forem fazer uma viagem lá para frente, lembra de perguntar para a família se tem um museu na cidade para que vocês possam conhecer. Mas antes disso, nós temos um museu na nossa cidade. Quem não conhece, precisa se organizar para conhecer, assim que regularizar tudo isso, tá? Então vamos começar a exercitar um pouquinho sobre isso que nós falamos. Aqui fala assim, ó. Ative a sua memória. Escolha a alternativa correta sobre o significado da palavra museu e sua origem. Então, se vocês voltarem aqui na teoria da página 232, foi falado sobre isso e foi grifado. Se tiver dúvida, leia novamente o grifo para poder refrescar um pouquinho a memória, tá? Então, nós temos a opção A, a opção B, a opção C e D. Então, vocês vão ler essas 4 opções aqui e vocês vão ver qual delas vocês acreditam que é a alternativa correta sobre o significado da palavra museu e a sua origem. Lembrando que está lá na teoria, só buscar lá novamente, hein? Vamos praticar essa leitura. Aí nós temos aqui, ó, 2. Circula as peças que não é exposta no museu. Então vamos lá. Aqui também foi falado, ó, o que se expõe nos museus. Aqui a professora até grifou para vocês. Vamos ver. Quadro é exposto em museu? Livros, roupas, esculturas, salgado. Apesar de ser um pastel bonito, gostosinho, dá até vontade de comer, mas tem exposição de salgado no museu. Objetos antigos. Então, qual desses aí não faz parte de uma exposição de museu? Circula para mim. Se tiver dúvida, volta aqui, tá? Vamos pôr essa leitura aí na prática. E aí, vocês vão para 236 e lá o número 3 é uma resposta de pesquisa. Vocês vão lá no Google e vão fazer uma pesquisa que fala assim, ó. Faça uma pesquisa e indique o nome de 3 museus brasileiros. Dê preferência aos museus da sua cidade ou próximo a ela, tá? Então, nós temos o museu da nossa cidade. Pesquisa lá no Google qual que é o nome do museu da nossa cidade direitinho. Escreve aí e escolha mais 2 museus, tá? Que nem assim, ó, nós temos Ribeirão Preto, que é bem pertinho de nós. Será que existe algum museu lá em Ribeirão Preto? Dá uma pesquisada no Google. Vamos ver o que ele fala. Lembrando que vocês têm que escrever 3, tá? Aí tem uma pergunta 4 e 5 que é pessoal, ó. Você já visitou um museu? Se sim, qual foi? 5. Escreva a descoberta que fez quando visitou um museu. Então, essa pergunta tem a ver com essa, tá? Se não visitou, vocês vão colocar não e não, que eu sei que vocês não fizeram a visita, por isso que não conseguiram responder, certinho? Então, ó, essa é a nossa aula de história por hoje. Então, um beijo, um queijo e até já já. Tchau, tchau.